Não. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Daniela Barreto Ruoco e Valéria Macedo vamos falar sobre um tema hoje bastante polêmico, mas fundamental para a gente poder conversar, que é sobre o bullying na adolescência. Vamos deixar muito claro que aqui é a nossa opinião, aqui não tem verdade absoluta, aqui a gente está juntas, pensando juntos com você, para a gente poder ir ganhando consciência e para a gente poder olhar para os nossos adolescentes de uma forma que seja mais inteira e mais próxima, né, Vá? A gente resolveu trazer esse tema até por questões que andam acontecendo, né, na sociedade, só que a gente também começou a discutir muito sobre isso e a gente não chega também, não sei se tem uma verdade, mas uma verdade ou em algo certo. Então a gente quer refletir com vocês. Na verdade, isso aqui eu e a Dani vamos trazer uma reflexão que nós fizemos entre nós e a gente queria compartilhar com vocês. Exatamente. A gente quer poder conversar com vocês e para a gente poder ouvir a opinião de vocês também, que para a gente é muito importante. Para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avó, que tem adolescentes por perto, que é professora, que é professor, que lida no dia a dia com adolescentes. Por quê? Porque o bullying é um assunto muito complexo, porque o bullying é um assunto que está cada vez mais em voga, porque a gente percebe nas escolas, nas relações com os nossos filhos, com os nossos adolescentes. E aí fica o questionamento que a gente estava conversando a respeito do bullying. Qual é o limiar da brincadeira, da tiração de sarro e do bullying? Como é que a gente pode ter esse olhar? Como é que a gente pode compreender, olhando para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, se ele está praticando o bullying ou se ele está sofrendo o bullying, né, Vá? Ou se ele está brincando e está levando aquilo na brincadeira. Isso. Porque esse é um lugar muito importante da gente olhar. Porque muitas vezes o que é brincadeira para mim é bullying para você. Vamos deixar claro que a gente não está falando que existem bullyings que são fortes, que são desrespeitosos, que passam da conta. Sim. Não é sobre isso que a gente está falando. Não, nesse momento não. Isso. A gente está falando daquele limiar muito tênue, muito fino entre o que é bullying e o que é brincadeira na adolescência, que é muito natural entre eles, inclusive. Sim, sim. E acho que até, Dani, de um certo ponto, até saudável, né? O que eu fico com medo e aonde eu acho que a gente se esbarra é que muitas vezes nas redes sociais, essa questão, eu vou falar agora de um bullying mais pesado, isso é muito valorizado e muito bacana, e muitos likes e muitas gargalhadas, né? Mesmo que a pessoa, ela mesma, faça bullying com ela mesma. Daí todo mundo dá, mas ele não liga, não tem problema. E a pessoa dá risada, e muitas vezes é até trocado entre uns e outros. Olha esse aqui. Né? Isso, é passado. Então, é alimentado, né? Olha esse aqui. Não, olha esse. Não sei o quê. E é super, como é que eu vou dizer? É super normal isso. E aí eu também vou disseminando esse bullying, essa maldade ou essa brincadeira inadequada, muitas vezes, entendeu? Sim. E às vezes a gente olha e fala, puxa, mas isso aqui é uma brincadeira. Né? Isso aqui não é nada, poxa, isso aqui eu até estava comentando com a Dani, isso aqui tirou um tênis, jogou do outro lado, mas às vezes isso também pode ser uma coisa super agressiva. Então, aonde que a gente consegue entender e delimitar essa linha tênue entre uma coisa e outra, né, Dan? Porque é muito difícil para a gente também poder entender. Será que é bullying mesmo que meu filho está praticando? Porque esse é um lugar que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção de como é que o outro se sente com a minha brincadeira. Então, sabe tentativa, acerto e erro que a gente vai fazendo na vida com criação de filho? Porque a gente também não sabe criar filho. Não. E aí a gente vai tentando e vai errando um monte, acertando outro tanto.
Eu acho que nas relações dos adolescentes, esse tom que a gente tem que dar para eles. Brinca. Viu que magoou, viu que a pessoa se fechou, viu que foi constrangedor, para. Eu acho que cabe a gente dar esse direcionamento. Eu Porque acho para que eles é muito sim, difícil Dani. de entender também, né? Mas antes da gente dar o tom, eu acho que nós pais também precisamos entender de verdade o que é esse bullying. Entende? Porque assim, que nem você falou, só que eu sei que tem gente que entra na brincadeira, mas fica magoado. Sim. Então, o outro também não percebe que ele ficou magoado, porque ele também tem o padrão de querer fazer parte da patota, de agradar, de estar legal, de não sair daquilo, e finge que está tudo bem, que ele curtiu, e tipo, eu te chamo de zoiudo, e você, também, entendeu? Eu também não sei até onde magoou, eu não sei até onde eu ofendi. Então é muito louco isso, porque eu fico, às Muito vezes vem um complicado. bando aqui para casa, eles ficam brincando entre eles, eu fico olhando, eu falo, gente, como assim? É complicado para a gente entender, que dirá para eles se entenderem, né? Mas eu acho que a gente tem que ir prestando atenção. É isso, vem um bando para casa e eu estou percebendo que está rolando alguma coisa aqui. Então, óbvio que a gente tem mais estofo, mais vivência, para a gente poder entender que, espera um pouco, tá além, tá passando. E Porque eu para vou lá e eles, chamo, eu falo, ô, essa brincadeira tá, ei, onde vocês vão? porque para eles, entre eles estão curtindo, estão tirando sarro, estão dando risada, kkk, e vão para a próxima. Só que Isso. pode ser que tenha um ali no meio que se ofenda e que naquele momento não diga, que chega em casa e fala, nossa, tô arrasado, tiraram sarro de mim. E aí o bando todo não sabe o que aconteceu. Então é muito, muito complicado e delicado da gente poder olhar para isso, para a gente poder, exatamente, para a gente poder direcionar como. Como é que a gente consegue olhar para isso? Como é que a gente consegue direcionar esses adolescentes e explicar? Quando o bullying é mais pesado, fica claro e evidente, Isso, não tem nem o que dizer. Para quem sofre e para quem pratica. isso. Quando é um tapa, quando é uma ofensa racial ou xenofobia, isso é óbvio, claro e evidente. Agora, esse limiar do que é e do que não é brincadeira que é difícil da gente poder entender. Porque A muitas vezes. gente tá querendo trazer a discussão desse bullying fino, né? Dessa coisa, desse ponto. Porque é isso, aquele que você tá claro, e não tem discussão, não tem o que discutir, não tem o que falar. Eu costumo falar para o Renato, não brinque com características físicas das pessoas. Então, se é gordo, se é magro, você. Eu sempre fui muito magra, né? Daí eu ouvia. Eu vou falar a verdade, eu nunca liguei muito, mas eu estou querendo dizer assim: as pessoas me chamavam de Olívia Palito e eu detestava a voz da Olívia Palito. Olha como é louco. Então eu ficava magoada porque eu achava ela chata. E as pessoas estavam falando que eu era muito magra. E daí os outros, mas você vai ficar chateada porque te chamou de magra? Mas às vezes, um magra, você fica tão chateada quanto um gordo. Isso, porque o lance não é o que a pessoa diz, é como eu me sinto com aquilo. A pessoa que está dizendo traz uma história que para ela aquilo não é dor, para ela aquilo é só uma brincadeira. Quem está ouvindo aquilo sente uma dor profunda porque é da história dela aquilo. Então. Eu não me lembro de ter sofrido bullying em nenhum momento, mas você está falando de magreza, para mim ser gordo é uma dor, porque por conta da história da minha família a vida inteira. Então, se alguém virar para mim e falar assim, teu filho é gordo ou você é gordo, nossa, aquilo para mim vai doer profundamente. Ou então assim, puxa, Dani, você deu uma engordada, né? Claro que isso não é nem coisa que se faça, mas de forma educada, eu estou querendo dizer. Mas eu estou trazendo até para a gente entender isso, né? Puxa, Dani, você engordou. Porque se eu falar isso para você, você vai dizer, que bom, tô ficando mais encorpada. É verdade. Porque eu sempre quis ser gostosona, né? E nunca fui, porque eu sempre fui magrela. Então, não é o que é dito muitas vezes, é como eu me sinto por conta da minha história pregressa, por conta da minha história familiar, do que eu vivo, né, Vá? Por isso que se a gente sair do tema bullying
do raso, Dani, se a gente sair do superficial, vamos dizer assim, e se a gente for um pouco mais, de uma forma mais profunda, olhar para esse bullying, a gente está dizendo assim, olha, quem sofre bullying precisa olhar e trabalhar essa dor. Sem dúvida. Né? Porque senão, eu também tenho até medo de falar o que eu vou falar, porque eu tenho medo de ser mal interpretada, mas eu vou trazer aqui. Não importa muito o de fora, importa o que eu faço com aquilo que eu tenho. Claro que se eu falar isso, então quer dizer que eu posso chegar para você e te xingar? Não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é nesse ponto que eu estou querendo chegar. E por que é que essa pessoa atrai também esse bullying é importante? Por conta dessa dor não trabalhada. Então, são lugares importantes da gente falar também, da gente olhar. Porque óbvio que tem o que pratica, que também é uma dor, que ele está vivendo também é uma dor porque ele está atacando, então tem alguma coisa ali para ele olhar também, mas quem sofre o bullying é uma dor não trabalhada. Então, eu me firo e dói profundamente em mim, porque é um lugar em mim que não está trabalhado, que não está visto, mas é um lugar muito importante também para entender por que é que eu tenho atraído essas pessoas que estão fazendo isso comigo. São dois olhares que a gente precisa ter em relação ao bullying. Porque, via de regra, o que é dito e o que é falado é da pessoa que pratica o bullying. Então, a gente não está isentando a pessoa que pratica o bullying, não é inocentar, e não se trata de inocente e culpado, não se trata disso. Vítima e algoz, né? Isso, são dois lugares importantes de serem olhados, porque tem o que recebe e o que pratica. E Dan, sabe o que eu acho mais curioso? É que às vezes, claro que a gente sabe que aquele que está praticando está se sentindo tão inferior que precisa diminuir o outro para ficar no mesmo lugar. Ok, isso é uma coisa muito nítida. Mas hoje eu sou praticante, só que no minuto seguinte eu também sou a vítima. Então são papéis sistêmicos que se alteram o tempo todo. É verdade. Hoje eu sou o algoz, amanhã eu sou a vítima, só que daqui 2 minutos eu sou a vítima e eu sou o algoz. Então, assim, eu acho que se a gente olhar o quanto nós, seres humanos, vivemos nessa gangorra do superior e inferior, ora eu me sinto superior a você por uma característica, por qualquer coisa, e ora eu me sinto inferior a você, enquanto a gente não nivelar um pouco essa gangorra, eu acho que também, para mim, o bullying é o ponto final dessa história. É mais um tema a ser trabalhado. Eu acho que é mais um lugar que a pessoa tem uma dor. Porque se a gente for olhar, como você está dizendo, a essência da coisa, é trabalhar as dores do ser humano. É trabalhar. Porque se eu estou bem trabalhada, se você está bem trabalhada, e uma pessoa vira para você e fala, ai, Olivia Palito, você vai falar, tá. Ok. É a opinião da pessoa e tá ok. E eu não me senti assim, de verdade, eu não me senti, ai, ofendida, eu só falava, puta, aquela Olivia Palito era tão chata. Mas não era uma coisa que me causava dor, apesar de que muitas vezes eu ser magra demais me causava dor, porque eu tinha a perna muito fina, eu tinha vergonha de usar mini saia, eu tinha vergonha de usar shortinho, porque eu me sentia magra demais. Isso. Então é colocar em neon, colocar às claras uma dor que a gente vive que não está trabalhada. Então, o cerne da questão é trabalhar o ser humano, é trabalhar questões que muitas vezes a gente não entra porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo, porque a gente tem medo de ser rejeitada. Imagina que a gente vai falar das nossas dores para os amigos ou chegar em casa e falar das nossas dores. Por isso que eu acho tão importante a gente ter curso de autoconhecimento para adolescentes, que é o que a gente aplica com o maior amor do mundo. Porque muitas vezes essas dores não vistas e não faladas do adolescente, que muitas vezes é o motivo do bullying, a gente, no curso Caminhos, a gente vai trabalhar o ser humano, vai trabalhar as dores, e esse adolescente pode falar, pode sentir, pode olhar para isso, que muitas vezes ele vai escondendo no dia a dia, né, Vá? E eu acho, às vezes, para mim, esse adolescente que guarda, que não fala, para mim é o pior.
Porque aquele que grita, que reclama, que mãe, aconteceu isso, né? Eu fico mais tranquila. Aquele que vai silenciando, se fechando no quarto, se fechando na internet, se fechando no mundo deles, esse até me preocupa mais. Porque o que dá sinais, o que briga, o que de alguma forma ele está tirando aquilo de dentro dele, né? O que está quietinho está tendo um efeito cumulativo e é difícil dele poder se abrir. Só que eu acho que quando eles estão num lugar protegido, quando eles estão num ambiente onde eles se sentem protegidos o suficiente para poder trabalhar, ainda que não fale, mas se sentem autorizados para olhar para essa dor, ai, que alívio. Dá para levar essas dores de uma forma mais amena, né, Vá? Dá para trabalhar. Sabe o que eu acho legal lá no Caminhos, Dani? Que como a gente propõe aquelas atividades para eles contarem as dores um para o outro e acharem soluções entre eles, eu acho muito interessante, porque eles vão se identificando e dizendo, puxa, não sou só eu que vivo isso em casa. E olha, eu vou te dizer mais, se a gente for para esse tema de bullying, a gente enlouquece, porque até pai e mãe fazem bullying. Ah, com certeza. Com certeza. Você sabe que a gente conversou sobre bullying no Instagram, na outra rede social, e uma mãe me chamou dizendo, eu queria muito ter participado, porque a gente fez surpresa, né? A gente teve um acontecimento, a gente entrou surpresa. Ela falou, eu queria muito ter participado ao vivo, porque eu queria contar o que os pais fazem para os filhos que eu presencio. Isso. Eu também presencio. É isso. Então, é um outro lugar que a gente precisa olhar. É um outro lugar importante que a gente precisa olhar. Porque quando eu também estou comparando o meu filho, mesmo na organização, na inteligência, e daí você fala assim, pô, cara, então eu não posso falar nada? Pô, então também não posso chamar atenção, ou não posso... E é verdade, muitas vezes você se sente nesse lugar e fala o que, que eu posso falar e o que, que eu não posso falar. Como eu posso falar e como eu posso não falar. Então, assim, acho que também a nossa ideia de trazer esse tema aqui é para a gente refletir. Porque também, se eu não puder falar mais nada, né, nem para o meu filho, nem para um amigo, nem, não estou dizendo de brincadeira, mas eu estou dizendo, às vezes você até fala, tem 2 filhos, né? Puta, olha a tua cama, tua irmã pelo menos arrumou, você nem isso fez. Você fala, pô, também não posso falar isso, que eu estou comparando, estou diminuindo, estou pondo... Então, é esse limiar que a gente tem que ter cuidado. E a gente quer muito que você conte das suas experiências, a gente quer muito ouvir o que você tem para dizer, porque isso aqui é uma troca de experiências mesmo. E a gente quer contar para vocês que se você tiver um adolescente por perto, se você tiver filhos, se você for professora, a gente tem um curso de autoconhecimento para adolescentes. E esse é mais um tema que a gente trabalha dentro do curso Caminhos. O curso Caminhos é um curso de autoconhecimento para adolescentes de 12 a 18 anos, onde ele vai poder olhar e trabalhar as dores que ele vive no dia a dia. E aí você pode dizer, mas meu filho não tem grandes problemas. O adolescente, todos eles, por conta dessa transição de fase, por conta desse não entendimento do que está acontecendo no corpo, na emoção, na mente, por si só já traz uma carga difícil de lidar. Sim. No Caminhos, a gente olha com muito amor e com muito carinho para tudo isso. Então, eles estão descobrindo tudo agora, né, Dani? Então, eles estão descobrindo o amor, eles estão descobrindo o corpo, eles estão descobrindo a liberdade, eles estão descobrindo como é que está no mundo, como é se colocar nesse mundo. Então, assim, eles estão descobrindo tudo. Então, isso já é desafiador. Desafiador. A gente que muda, às vezes, de profissão, ou que muda de cidade, ou que muda, já é desafiador. Sem dúvida. Imagina para alguém, porque até antes da adolescência, pai e mãe manda tudo, você obedece e você não tem tantas escolhas, porque tem alguém escolhendo para você e por você. Quando você chega na adolescência, você já começa a tomar decisões e quer tomar decisões, isso é saudável, só que é uma transição, os pais também não podem falar, agora vai. Não, calma, vamos indo devagar.
vamos soltando, vamos deixar, sabe, passito a passito, Isso. né? Vamos deixar o cara tá seguro. É uma fase de adaptação para a família inteira. Porque os pais têm que entender que tem que ir soltando, que não é de uma vez, mas tem muitos pais que falam, agora já cresceu, já sabe fazer sozinho. Então, há que se ter uma transição dos pais e há que se ter uma transição do adolescente. Só que nós, adultos, de alguma forma, a gente tem conhecimento, a gente tem emocional para ir lidando. Tem que ter, deveria ter, vamos dizer, tem que ter, não deveria ter, né? Nós somos os adultos da relação. Isso. E aí, para a gente já é difícil, você imagine para um adolescente que está aprendendo tudo isso agora. Por isso que a gente aplica o Caminhos, para dar esse apoio, para dar essa força, para dar essa coragem desse adolescente poder assumir esse lugar, para esse adolescente poder entender esse lugar. E ensinar técnicas para ele lidar com essas emoções, né, Dan? Isso, exatamente isso. Exatamente. Porque se ele sai do curso, não é que ele saiu do curso e pronto, acabou. Ele pode sair do curso e entender que ele pode aprender a lidar com aquela raiva, com aquele medo, com aquela ansiedade de uma maneira diferente, que não para atingir o outro. Exatamente. Né? E nem para se sentir atingido, né? Sim. Eu gosto muito de uma frase budista que ele diz assim: o problema não é você sentir a raiva, é você atuar em cima dessa raiva. Ou seja, tá tudo bem eu sentir raiva. Agora, eu sair para ir gritando para o mundo, batendo em todo mundo, gritando com as pessoas, porque eu tô com raiva, aí já são outros 500. Exatamente. Então, a gente quer que você deixe sua opinião aqui pra gente, conversa com a gente, conta pra gente o que você sentiu com esse tema, o que você achou desse tema, qual é a tua opinião em relação a isso. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve aqui embaixo no canal. A gente vai abrir uma página exclusivamente do Instituto, onde a gente ministra os nossos cursos, para você poder entender o que a gente aplica. E a gente quer contar do curso Caminhos. Se você tiver qualquer dúvida, a gente vai deixar nosso contato aqui embaixo. Para dúvidas sobre o caminho, para entender sobre o que é o Caminhos, a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem, né, Vá? Com certeza. Então, um grande beijo. Se você tiver alguma sugestão de temas para a gente poder falar em relação à adolescência, em relação ao ser humano, a gente está aqui à disposição de vocês para a gente fazer esse caminho juntos. Obrigada por terem estado aqui. Obrigada, Vá, por mais um tema. E vamos continuar cuidando do nosso futuro, do nosso país, que são nossos adolescentes, né, Dan? Isso mesmo. Até a próxima. Tchau, até. Tchau.